Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz. No mundo real, há pessoas que atravessam o nosso caminho e mais se parece com pedras do que com seres humanos. Como lidar com elas? Como você já pode perceber, ao longo do capítulo 1, para se tornar um especialista em pessoas, você precisa conhecer quem são os seus amigos e qual o grau de confiança e intimidade que você deve desenvolver em cada esfera de amizade. Neste capítulo, vou apresentar a você as pedras e as nossas teorias se baseiam no fato de que não há apenas um tipo, mas sim de que são vários os tamanhos e as espécies de pedras. Conforme o tipo, o formato, o peso, o lugar onde estão, deve haver, portanto, uma estratégia específica para lidar com elas. Ao contrário, as amizades e associações que você estabelecer a partir do seu poder de escolha, como apresentei no capítulo 1, há pessoas com quem você terá que conviver, mesmo que não queira. Por esse motivo, damos a eles o nome de incontornáveis. Seus pais, os primos, tias, por exemplo. Posso imaginar o seu rosto se lembrando de uma lista de pessoas neste momento. Sim, são realmente pedras, e algumas delas estão tão grandes que nem mesmo podem ser chamadas de pedras no sapato. Já aproveito para tranquilizar você, no próximo capítulo mostrei que há pessoas das quais você poderá se desviar da convivência, são as contornáveis. Retornando à nossa analogia, as pedras de que falaremos neste capítulo não podem ser ignoradas, porque representam, de alguma forma, um significado estrutural da nossa vida que não conseguimos anular ou modificar. Um exemplo clássico dessa categoria de pessoas difíceis são os familiares, irmãos e cunhados, pais, avós, sogros, tios, primos, entre outros. Pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho também podem ser incluídas nesse grupo. Perceba, você não escolhe quem é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu chefe, etc. E a natureza dessas relações não muda a partir de seu poder de escolha. A partir dessa explicação, você certamente deve ter identificado uma pessoa um pouco mais difícil que poderia se encaixar na sua lista de incontornáveis. E talvez algum ressentimento podre no seu peito neste momento. Então, que tal listar abaixo quem são os incontornáveis, difíceis, com quais você tem tido que lidar? Quem são os incontornáveis com os quais eu preciso aprender a lidar melhor? Olhar para essa lista não é fácil. Contudo, lembre-se de que nos propusemos a encontrar as estratégias e soluções nos ensinamentos milenares. Então, acho importante lembrar alguns exemplos emblemáticos sobre o assunto, para que possamos digerir melhor essa questão. José do Egito foi traído e vendido por seus irmãos, de sangue. Você acredita que isso doeu? Certamente. Ainda assim, ele não remoeu essa traição, não se vingou e tornou-se o governador do país mais importante do mundo antigo. José alimentou as pessoas que o venderam e proporcionou a elas regalo para uma vida boa. Por quê? Porque José tinha foco em ser feliz e em cumprir o destino reservado para ele nesta terra. Será que, no lugar dele, você teria feito o mesmo? Outro exemplo é o Davi, que se tornou rei de Israel. Ele foi zombado no fronte da batalha contra Golias, o gigante filisteu, por seus irmãos de sangue. Depois disso, foi perseguido e sofreu algumas tentativas de assassinato por parte de seu sogro. Você acha que isso é tranquilo de se resolver? Eu mal posso imaginar o tamanho do sofrimento. Ainda assim, ele deixou sua dor de lado e se tornou o maior líder da nação. E você? Como teria reagido no lugar de Davi? Temos também Noé, um homem conhecido por salvar a humanidade do dilúvio com a sua arca. Ele foi exposto por seu próprio filho, quando estava bêbado e nu. Como esquecer uma humilhação desse tipo? E Jacó, que teve de fugir para não ser morto por seu irmão Esaú. A confusão familiar começou quando Jacó comprou o direito do primogênito, do irmão mais velho, com um prato de comida. Para selar essa compra clandestina, que somente seria oficializada com a bênção do pai, Jacó se desfaçou de Esaú. Como Esaú era peludo, Jacó colocou pele de animal nos braços para assim enganar Isaac, que já estava velho e cego. Vocês podem imaginar o problema que isso trouxe? Acredite, se puder. Anos depois, eles voltaram a ser amigos.
Que situação desagradável para a família. Jacó também teve outros problemas familiares. A vida dele foi bastante complexa. Ele foi enganado pelo sogro no acordo de casamento e teve que trabalhar por 14 anos para poder se casar com Raquel. Já Noemi foi abandonada por uma de suas noras, órfã no momento em que mais precisava de companhia, após a morte de seus 2 filhos. Repito, e você? Como teria reagido em cada uma dessas situações? Eu convido você a refletir sobre quais estratégias tem adotado, às vezes até inconscientemente, no trato com os incontornáveis, difíceis da sua vida. Você os tem ignorado? Você tem buscado o confronto? E agora? O principal, quais resultados você tem obtido com essas estratégias? Elas têm trazido paz e conforto para você conseguir lidar com os problemas da melhor forma possível? Quadro. Quais estratégias uso para lidar com os incontornáveis da minha vida? Quais resultados isso me traz? Estou tendo sucesso? Preciso aprimorar ou encontrar uma estratégia mais eficaz e pacífica? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é: não há milagre neste caso e ninguém se transforma da noite para o dia. O primeiro passo para aprender a blindar emocionalmente nas relações com as pessoas e justamente a aceitação do que se trata de incontornáveis, como já mencionei, não dá para simplesmente ignorá-las. Entenda-se, fingir não que não existem é preciso encarar sua existência e o papel de incontornabilidade que exercem na sua vida. Eu sei que não é fácil, mas vencer a fase da negação é o primeiro passo para chegar à superação. Contudo, desde já, saiba que no último capítulo vou ensinar ferramentas para lidar com todo tipo de gente e o confronto direto é uma boa opção. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Dali Garnier. Se não houver espaço nem maturidade para um diálogo construtivo e franco, sinto informar, não vale a pena tentar por hora. Desistir? Nunca. Postergar? Talvez. Já dizia o ditado: de que adianta esmurrar ponta de faca? Já diz, você apenas vai se machucar mais. Não há quem entre em uma briga familiar e saia ganhando. Você pode até sair com a razão, mas perde muito emocionalmente. Permita-me contar-lhe uma história que se passou na minha cidade de São Paulo. Doraci, nome que usaremos para preservar a verdadeira identidade de nossa personagem. Era uma jovem feliz, saudável, sempre muito envolvida com causas sociais e com trabalho na igreja. Aos 21 anos, sonhava em ser pedagoga, casar e ter 3 filhos. Dora fazia um curso de inglês às quintas-feiras em uma escola de idiomas próximo ao centro da cidade. Apesar de não ser muito atenta, ela começou a se dar conta de que, sempre que saía do curso, um homem a observava bem em frente da escola. Ela começou a ficar assustada, e na terceira semana em que o homem apareceu por lá, apesar de nunca ter feito nada com ela, sequer falado com ela, a jovem resolveu chamar a polícia. Foi nesse dia, na delegacia, que ela descobriu que o homem que a observava era o seu pai biológico. Dora cresceu achando que era filha de Arnaldo, um homem dedicado e carinhoso. Para completar, Arnaldo também não tinha ideia disso. Toda a família foi surpreendida com a notícia quando a mãe, Dona Gisele, confessou o caso que tivera anos antes enquanto era casada. Ela preferiu fingir que a filha era de Arnaldo. Caros leitores, não há segredo que fique oculto muito tempo. Para a escuridão se dissipar, basta um pouco de luz. A família ficou em choque. Dona Gisele chorava pedindo perdão e gritando com o ex-amante. Por quê? Por quê? O que você veio fazer aqui depois de tantos anos? O homem apenas respondeu: estou ficando velho e não queria partir sem conhecer a minha filha. A conexão com os incontornáveis é emocionante, inquebrável, ainda que seja negativa. Mas, cedo ou mais tarde, você sentirá necessidade de ser aceito. Ao ser entrevistada por uma rede de TV, Doralice respondeu à pergunta do repórter que iria perdoar a mãe. E existe outra forma de ser feliz? Vou ficar um tempo sozinha e deixar o tempo curar essa dor. Quando o assunto é conflito familiar, o tempo é o analgésico para as dores. Se não é possível resolver agora, apenas cale-se, ore, espere. Procure desenvolver seu domínio próprio e envolver emocionalmente no mínimo possível, buscando manter certa distância e preservar-se na medida do que for viável. Na vida há 2 caminhos, o da felicidade e o da amargura. Não deixe terceira opção. Felicidade e amargura estão no mesmo caminho.
mas levam a destinos diferentes. E a maneira como você reage lidando com os incontornáveis leva, inevitavelmente, a uma outra alternativa. O Natal chega e aquele cunhado irritante está lá. Você não escolheu como parente, você não atura ficar nem 5 minutos perto dele. Mas lá estão vocês, no meio do ambiente, no mesmo lugar. E isso acontece quando ele é incontornável. Ele pode ser uma pedra, pode estar no seu caminho, mas não dá para contorná-lo e seguir em frente. Seu cunhado está ali e você precisa lidar com isso. Seu pai pode ter abandonado a família quando vocês eram crianças. Sua mãe talvez seja fria, implicante. Sua irmã pode ter batido a porta na sua cara, mas todos eles continuarão sendo quem são, biológico e emocionalmente falando. Seu chefe pode ser a pessoa mais grosseira do universo, mas, a não ser que você se demita, não há muito o que fazer. Todos os dias de sua vida você vai se submeter a essa convivência. Lutar contra isso apenas atrasará a sua felicidade. Ah, Tiago, você diz isso porque não tem ideia do que eu passo. Bem, faz 13 anos que atendo pessoas. Não ouço afirmar que já vi de tudo, mas já presenciei muitas coisas. E, humildemente, acho pouco provável que a sua história seja totalmente diferente de uma das milhares que já ouvi. Vejo o que diz a Bíblia, o que diz Braulio Bressa, sendo eu aprendiz. Corrigindo. Veja o que diz Braulio Bessa, em sendo aprendiz. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinhos, pedras, buraco. Para onde? Para mode atrasar a gente. Para mode atrasar a gente. Por favor, entenda a minha intenção, não desvaloriza a sua história. Muito pelo contrário, eu tenho muito respeito por todas as dores e experiências de cada uma das pessoas que está lendo estas palavras. Na verdade, a ideia de ajudar você a ganhar perspectiva. Se muitas pessoas, dentro das limitações que tinham, já superaram dores e situações difíceis semelhantes, é plenamente possível que você, dentro das suas próprias limitações, consiga reagir com sucesso a qualquer situação que aconteça na sua vida. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Carl Jung. Você não pode escolher as dores que são infligidas à sua vida, mas você pode decidir como vai reagir a elas. Não pode controlar como os incontornáveis vão procurar atingir você, mas pode aprender a lidar com cada tipo de situação de maneira inteligente, serena e sábia. Especificamente sobre as familiares, há uma dica infalível para quem tem apreço pelos pensamentos cristãos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o decrente. Perceba que, conforme a teoria são contornáveis, todos os familiares difíceis, aqueles agradáveis escolhidos para se relacionar de maneira positiva, pertencem a 3 esferas da amizade. Por que você acha que José do Egito perdoou seus irmãos quando estava por cima, quando era o cara mais poderoso do mundo, do momento? Porque não se tratava de ter razão ou de vingança, nem mesmo de concordar com o que eles fizeram. Tratava-se de não estragar tudo, de não piorar a vida, de não perder a chance de ser completo. Trata-se, sim, de retomar a conexão. A palavra-chave para o relacionamento com os incontornáveis, a partir de agora, realmente é perdão. O perdão não valida o erro cometido contra você, mas é capaz de liberá-lo da dor de viver em função do que sofreu. Perdão não é aceitar como justificativa o erro da pessoa, mas tirar das suas costas a bagagem pesada do ressentimento. Perdoar é libertar a si mesmo da dor que o outro proporcionou, recusando-se a beber do veneno da ofensa. Então pergunto: você está disposto? Ninguém pode fazer isso por você. O perdão é o desafio diário, como tantos outros que você enfrenta nesta vida. É uma habilidade desenvolvida com esforço a partir de uma decisão. Não se trata de uma mágica que acontece da noite para o dia, mas é a melhor maneira de resolver problemas com incontornáveis. O recurso do perdão é importante demais para ser deixado de lado. Ninguém quer lidar com a dor, mas se a agulha com remédio não ferir o braço, a cura não chega. Pessoas são assim. O filme extraordinário, baseado no livro homônimo de R.J. Palácio, conta a história de Aldi, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deformidade facial muito rara e passou por 27 cirurgias para poder respirar e enxergar. Ele passou a infância estudando em casa e quando
saía estava sempre vestido de astronauta, inclusive com um capacete. Ao chegar à quinta série, os pais decidiram que o momento dele começar a frequentar a escola e isso muda tudo. Auge tem muitos desafios a enfrentar. A fantástica história do menino é permeada de alguns incontornáveis, colegas de classe que faziam bullying e até mesmo a irmã que se sentia negligenciada pelo fato de toda a família viver em função de Auge. Extraordinário nos mostra o poder do perdão exercido na vida de Auge. Quando ele consegue afirmar a seus incontornáveis que a aparência é apenas um detalhe da vida, sendo a essência o mais precioso. Nosso pequeno herói consegue, inclusive, ter um melhor amigo, Jack, que o trai e é perdoado. O perdão atrai de tal forma que Jack consegue ajudar áudio a mostrar o que é mais importante em uma pessoa é aquilo que não se pode ver. Essa mesma ideia encontramos também na famosa história de O Pequeno Príncipe. Pessoas são assim, resistem ao perdão porque foram feridas, sem saber que essa é a única maneira de liberar cadeias emocionais e construir relações poderosas. Assim como você, eu não escolhi os primos ou cunhados que eu tenho. Já tive sérios problemas com algum deles. Sim, fiquei com raiva. Sim, pedi a Deus que os levasse para bem longe de mim. Sim, já quis vingança. Sabe de que adiantou? Exatamente nada. No fim de semana seguinte, eles estavam na minha casa, a avó ou dos meus pais. As festas de fim de ano eram ponto de encontro. Com isso, a raiva só aumentava. Demorei alguns meses para digerir alguns dos erros e das injustiças que cometeram contra mim. É claro, a meu ver, eu tinha razão, mas cada um interpreta a mesma situação de várias formas. Por fim, percebi que não adiantaria nada ficar emburrado. As situações da minha vida somente mudam quando nós as encaramos. Eu finalmente entendi que uma pessoa não muda só porque você não gosta dela. E me dei conta de que, se eu quisesse ser feliz e resolver os problemas com os incontornáveis, teria que começar por mim. No mundo ideal, os pais amariam e educariam seus filhos, honrariam os seus pais. Neste lugar, os familiares, primos, genros, sogros, cunhados, tios, avós, conviveriam em plena harmonia e paz, e as pessoas se ajudariam no ambiente de trabalho e na comunidade onde vivem. O único problema é que este mundo em que vivemos não é o ideal, é o mundo real. E ele é bem diferente da teoria do mundo ideal. Muitos de nós fomos feridos, abandonados, perseguidos por aqueles que deveriam nos amar e proteger. A vida não é um mar de rosas. Não é mamão com açúcar, como as pessoas dizem popularmente. A vida é um mar bravo que precisamos atravessar com o nosso barquinho a remo. Mas, como dizem por aí, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Se você não desistir de remar, chegará à terra firme. Persistência é a chave. Você pode tentar aproximação por diversas vezes e ter resultados negativos. Você pode ficar na sua e ainda assim ter um resultado negativo. Você pode tentar agradar a todos, o que desde já eu digo que é impossível, e mesmo assim ter um resultado negativo. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Problemas são inevitáveis. Disso não há como fugir. Deixe-me contar uma história real. Nossa equipe de pesquisa do Instituto Destiny constatou em um alto índice de falta de registro de paternidade entre pessoas com mais de 30 anos de idade, ou seja, homens e mulheres que não conhecem o pai durante toda a vida começaram a pesquisar sobre ele e encontraram a busca direto no registro. Eles não estão atrás de dinheiro ou herança, estão atrás de identidade. Uma das pessoas que entrevistamos afirmou: "Não quero nada além de ser filho de alguém. Por mais que o pai os tenha abandonado, eles revelaram essa dor por causa do direito de ter um sobrenome, de poder apresentar uma filiação. Você pode tentar fugir dos ressentimentos ruins e de ser desprezado ou ferido por seu pai, mas a vontade de ser reconhecido sempre será melhor que a tempestade emocional. Janete tem 34 anos e foi queixada pela mãe com uma vizinha quando tinha e foi deixada pela mãe com uma vizinha quando tinha apenas 3 anos de idade. Janete cresceu com a lacuna aberta pela ausência materna permanente. Quando completou 31 anos, enfim, conseguiu localizar a mãe em outro estado. Comprou a passagem e foi lá fazer uma surpresa. Para seu espanto, ao bater a porta, a mãe não quis sequer abrir. Mandou-a voltar para casa. Janete até hoje tenta encontrar uma forma para ser aceita pela mãe. O desprezo a machuca muito. A vontade de ser filha supera a ferida aberta. Uma pessoa
que chamaremos de Lucas, teve a infância e a adolescência muito complicada. Seu pai era violento, alcoólatra e constantemente humilhava a família toda em público. Por diversas vezes, Lucas fragou sua mãe, tendo relações sexuais com o vizinho enquanto seu pai trabalhava. Acreditem, essa não é uma infância fácil de se esquecer. Aos 18 anos, jovem recém-regressado nas Forças Armadas, Lucas vê seus pais na primeira fileira de sua formatura naval. Ele sorri e agradece a Deus por poder compartilhar aqueles momentos com os familiares. Essa são apenas pequenas amostras reais entre diversas histórias que recebemos. Sabe o que a história dessas pessoas me ensinaram? Me ensinam que todos carregamos uma dor ou uma frustração com os incontornáveis, mas tê-los por perto a uma distância segura sempre será melhor do que a ausência deles. A vida já nos surpreende com pedras irreparáveis. Para que vamos agravar isso ainda mais? Mais um pouco de sabedoria milenar pode nos auxiliar muito agora. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Estudar sobre relacionamentos interpessoal me levou a uma conclusão muito interessante. O ser humano tem extrema necessidade de se sentir incluído em uma família, por mais longe que ela esteja de ser perfeita. Retomemos a vida de Jacó. Ele preparou presentes e as melhores ofertas para se reencontrar com Esaú, seu irmão. Ser aceito por ele era mais importante do que o mal entendido no passado. Existe um elo espiritual entre os incontornáveis, pois você não pode escolher quem seria. Deus decidiu por você. Isso é incrível. Seu amigo foi você quem escolheu? O seu pai, Deus escolheu por você. Sua esposa, o seu esposo foi você quem escolheu. A sogra veio de um pacote. Pense comigo. As pessoas com quem você se casou, foi você quem escolheu. Seu pai e sua mãe, porém Deus escolheu por você. O sócio da sua empresa foi você quem escolheu. Já seus irmãos e cunhado, Deus escolheu por você. Se você seguir a linha de raciocínio de que nós somos falhos e Deus é perfeito, quais relacionamentos têm mais chance de darem certo? Não é fácil admitir que os incontornáveis também têm atitudes boas. Ainda que estejam raras em alguns casos, não é fácil de admitir que os incontornáveis podem ser melhores do que nós em algumas coisas, se não em muitas. Não é fácil admitir que alguns erros dos incontornáveis são tão difíceis de engolir exatamente por serem os mesmos erros que você observa em si mesmo e contra os quais luta. Temos orgulho, queremos ser os melhores. Vale reforçar que existem relacionamentos com incontornáveis muito bons. Nem todos têm problemas com os pais ou familiares. Contudo, neste livro, dou este destaque às soluções. Então preste atenção. Se você é feliz nessa área, pare tudo agora e agradeça a Deus. Por milhões de pessoas estão com a vida travada por um problema que você não tem. Vale a pena agradecer. Outros tipos de incontornáveis. Temos mais de 100 mil alunos no Clube da Inteligência de Desenvolvimento e centenas deles me enviam perguntas diárias sobre relacionamento em geral. Colocarei algumas delas aqui. Tiago, o que fazer com um colega de trabalho que adora competir comigo e faz de tudo para me dar mal, para eu me dar mal? Eu não escolhi como companheiro quando decidi aceitar esse emprego. Professor, o que fazer quanto ao irmão de fé, com quem convivo na igreja, mas inveja todo o que eu tenho? Isso é insuportável, mas não me parece certo mudar da igreja só porque uma pessoa me incomoda. Bom, queridos, além dos familiares, que não escolhemos, há outros tipos de incontornáveis com quem temos que aprender a conviver. Colegas de trabalho, irmãos da igreja, membros de um mesmo clube social, vizinhos de porta, e por aí vai. Você provavelmente escolheu a casa onde mora, mas não pode escolher quem viveria em casas ao lado. A vida é uma sequência de imprevistos e surpresa. Flexibilidade é a ferramenta de que você precisa nesse momento. Nesse caso, o que é flexibilidade emocional? Conheça uma parte de minha história que eu ajudará a entender isso. Quando me mudei para São Paulo, a princípio fomos morar em um apartamento, no prédio como geralmente acontece. As vagas de garagem são cativas e cada morador tem a sua vaga certa, que foi concedida mediante sorteio nas reuniões de condomínio. Contudo, o meu vizinho de vaga insistia em estacionar o carro na minha. Claro, a dele tinha uma pilastra que dificultava muito a entrada. E era logo na descida da garagem. A minha, que ficava ao lado, era perfeita para estacionar. Eu vivo viajando e às vezes chegava de madrugada, cansado, depois de horas de voo, e quando ia estacionar o carro dele estava lá. Eu levava 10 minutos para desviar da pilastra e estacionar em uma vaga que não era minha.